Esse assassino silencioso está corroendo seu dinheiro e impedindo que você enriqueça. E nesse vídeo eu vou falar mais sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já comprou algo que você não precisa só para aliviar uma angústia, um estresse ou até uma carência e depois se sentiu duplamente mal? Um por ter gastado sem precisar e dois por não ter resolvido aquele seu problema. Pois saiba que isso pode não ser só um capricho seu, mas um sintoma que tem afetado cada vez mais as pessoas. Mas então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre compras impulsivas, que são compras que você faz sem precisar e sem planejamento, simplesmente por algum motivo emocional no calor do momento e quase sempre se arrepende depois. E esse é um hábito financeiro muito ignorado, mas muito destrutivo e que tem crescido cada vez mais. E o fato de ser algo muito comum e que passa muito desapercebido é que deixa ele ainda mais perigoso. E o que não faltam são exemplos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, são aquelas compras que você faz depois de um dia estressante no trabalho, que você não precisaria fazer, mas que você faz simplesmente porque você está se sentindo mal. E aqui a gente nem precisa falar só de coisas supérfluas. A gente pode falar mesmo de comida, né? São jantares mais caros que você nem precisaria gastar, mas você acaba gastando só para tirar aquele sentimento ruim. Ou até mesmo gastos que você faz depois de uma briga com um parceiro ou com um amigo. E a lista de compra do brasileiro, ela é a mais variada. Então a gente tem desde roupas, bugigangas, qualquer coisa que a gente encontra, principalmente na internet. E outros dois bons exemplos que vale mencionar são, influência social, quer dizer, você compra algo que você não precisa, simplesmente porque você viu em outra pessoa ou porque outra pessoa te indicou, seja um influenciador, um amigo ou um familiar. E segundo são descontos ou promoções. E óbvio que todo mundo gosta de uma boa promoção, mas desde que seja algo que você precise ou que você já planejava comprar. Então, você está comprando algo simplesmente porque está na promoção, sobretudo de algo desnecessário, isso é completamente um desperdício de dinheiro. Mas vamos lá, por que isso acontece? O primeiro e principal motivo é a compensação emocional, que é o quê? É a dificuldade da pessoa em lidar com sentimentos negativos. Por exemplo, estresse, raiva, angústia, frustração, solidão, etc. E ela tenta compensar isso com uma recompensa, um prazer imediato. E óbvio que aqui a gente está falando de compras porque o intuito do vídeo ele é financeiro, mas o prazer ou a recompensa pode variar de pessoa para pessoa. Então, todo mundo conhece aquela pessoa que descarrega a frustração em fumo, bebida, comida, etc. Mas até vale ressaltar que para esses três que eu falei, é muito mais fácil identificar, porque os efeitos fisiológicos são muito claros. Por exemplo, alguém que está fumando excessivamente, bebendo excessivamente ou comendo excessivamente, as pessoas conseguem, de certa forma, facilmente identificar e facilmente associar como algo negativo. Já as compras podem passar mais desapercebidas. Então, as pessoas que são viciadas em comprar podem não demonstrar nada muito aparente e isso eventualmente só acaba repercutindo numa conta de cartão de crédito mais cara. E associado a tudo isso, a gente ainda pode citar dois outros fatores, que são eles uma incapacidade de autocontrole e uma incapacidade de lidar com frustrações. E aqui vale citar o livro Self-Regulation Failure, em que os autores abordam os problemas modernos decorrentes dessa incapacidade de autocontrole. E o livro aborda como essa falta de autocontrole aumenta problemas mais sérios da sociedade atual, por exemplo, crimes, gravidez na adolescência, alcoolismo, vício em drogas, etc. Mas também esses problemas menores, inclusive dessas compras compulsivas e impulsivas. E eu acredito que a tendência é que esse problema piore cada vez mais. Isso porque, nos dias atuais, o mundo, as interações, os relacionamentos são muito imediatistas. O que, por um lado, é bom do ponto de vista prático, do ponto de vista comportamental, pode ser muito prejudicial. Então, as pessoas vão ficando cada vez mais mimadas e imaturas no que diz respeito à capacidade de lidar com frustrações e até ter autocontrole. E um terceiro motivo, que ele é menos comportamental e psicológico e mais fisiológico, é o da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável pelo sentimento de prazer e recompensa. E como você deve saber, a dopamina pode ser aumentada por diversas fontes. Por exemplo, com alguns alimentos, como chocolates, por meio de exercícios físicos ou, de forma geral, realizando atividades prazerosas. E aqui, de novo, vale citar um livro que é o Dopamination,
em que se explica que essas situações de desconforto e estresse causam uma redução na sua taxa de dopamina. Isso faz com que o seu cérebro tente compensar indo atrás de outras fontes de dopamina. E aí, como eu já disse, algumas pessoas vão compensar essa queda de dopamina comendo um chocolate, por exemplo, e outras vão fazer compras porque é o que dá prazer para elas. E é ainda mais impressionante ver que muitas vezes o prazer não está necessariamente associado ao objeto da compra, ao que você está comprando, mas sim ao mero fato de você realizar a compra. E em casos mais graves, tem até uma doença para isso, que é a oneomania, que é um transtorno de compras compulsivas, geralmente associadas a baixa autoestima, a ansiedade, coisas do gênero. E uma vez entendido o que é, vale agora ver quais são os gatilhos que promovem essas compras impulsivas. E óbvio que pode ter vários, pode variar de pessoa para pessoa, mas eu vou destacar 4 mais comuns. E o primeiro deles são esses sentimentos negativos, de estresse, raiva, angústia, solidão, ansiedade, que fazem com que você vá recorrer às compras de forma impulsiva como uma forma de compensação emocional. E o segundo gatilho, que é tão importante quanto, sobretudo nos dias de hoje, é o da influência externa, que é essa vontade de você fazer a compra de forma impulsiva e desnecessária, simplesmente porque outra pessoa tem ou te indicou. E aqui, de novo, vale ressaltar a importância dos influenciadores e como hoje em dia as pessoas são cada vez mais influenciáveis. E muitas vezes esse gatilho é ainda potencializado, sobretudo para aquelas pessoas que têm uma autoestima mais baixa. Quer dizer, são aquelas pessoas que acham que precisam comprar o que o outro tem para ter uma vida parecida com a dela, ou então para suprir um sentimento de pertencimento ou algo do gênero. E o terceiro gatilho que eu tenho visto crescer cada vez mais é o da procrastinação. Quer dizer, a pessoa não sabe lidar com o desconforto, com as responsabilidades daquilo que ela precisa fazer, e ela vai buscar refúgio em alguma outra atividade, que no nosso caso é da compras impulsivas. E isso é ainda mais agravado na sociedade moderna, em que a pressão é sempre maior para você ter mais tarefas, assumir mais responsabilidades e aumentando o risco de ficar sobrecarregado. E o quarto gatilho, que é menos psicológico e comportamental, e mais um fato do dia a dia, que são os descontos e promoções. E óbvio, eles são ótimos, todo mundo gosta, mas desde que seja de algo que você precise ou que você tenha se planejado de comprar. Caso contrário, você só está jogando dinheiro fora e alimentando esse vício horrível. E olhando para frente, parece que esse problema só tende a piorar. Por exemplo, nós temos hoje as redes sociais, os algoritmos, e com isso eles conseguem muitas vezes entender melhor do que você mesmo como você pensa os seus interesses. Então ele já tem as melhores ferramentas para saber o que, como, quando, aonde fazer uma venda para você. E um outro ponto importante nas redes sociais são os influenciadores, que tem do bom e do melhor, e óbvio que você quer também. Então você fica muito mais propenso de fazer o que ele faz ou comprar aquilo que ele está te indicando. E óbvio, as próprias plataformas de vendas estão cada vez melhores, então é cada vez mais fácil fazer compras. Você tem frete grátis, compra com um clique, inúmeras condições favorecidas de pagamento, seja parcelamento em 12 vezes, promoções, etc. E evidentemente que isso é muito positivo e traz muitas facilidades, mas faz também com que muitas vezes o processo de compra passe desapercebido. Então, cada vez mais você gasta sem nem perceber. E aqui vão 3 dicas e recomendações para reduzir o risco de compras impulsivas. A primeira e mais importante delas é a consciência e autorreflexão. Então, só o fato de você conseguir identificar esse comportamento e reconhecer que pode ser prejudicial para você, reduz o risco de você fazer isso no futuro. A segunda é planejamento. Então, se você vê que você é uma pessoa que faz compra de forma impulsiva, tente se planejar de antemão, seja no começo do mês ou no final do mês anterior, e faça uma lista das coisas que você precisa e quer comprar. E se você ficar com vontade de comprar algo fora dessa lista, pense 2, 3, 4 vezes antes. E se for algo, um gasto mais relevante, pense até em jogar 2, 3 meses para frente. Porque assim você dá um tempo para, de fato, ficar confortável com aquela compra e ver, de fato, se você precisa e consegue também fazer um planejamento financeiro mais adequado. E a terceira dica
dificultar o processo de compra. Então, como eu já disse, hoje em dia a gente compra muito porque também é muito fácil comprar. Então, se a gente ir colocando pequenas barreiras ao longo do processo de compra, isso vai diminuir o risco de você comprar de forma desnecessária. Então, por exemplo, você pode começar tirando os dados do cartão de crédito daquele site que você costuma fazer compras. E óbvio que isso pode ser uma inconveniência para o dia a dia, mas se isso é um problema grave para você, me parece que é um custo pequeno a se pagar. Então, concluindo tudo, as compras impulsivas podem representar um problema financeiro pequeno e inofensivo, mas é exatamente por isso que ele é mais perigoso. E além do problema financeiro, que é você estar gastando dinheiro e deixando de acumular patrimônio, é importante ver que ele muitas vezes decorre de problemas emocionais e comportamentais, de forma que no longo prazo possa representar um vício ou até uma doença. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se tiverem qualquer crítica ou recomendação, deixe aqui um comentário, eu vou ficar feliz em ler e responder. E até a próxima e um forte abraço.